Olá pessoal, e bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série Top 10 Games e Animes. Lembre-se, o que for falado aqui representa apenas a minha opinião ou a dos outros membros do canal ou dos outros convidados que teremos aqui presentes. Nesse nosso programa falaremos sobre os Top 10, mas não simplesmente como os melhores jogos ou melhores animes, não. Falaremos sobre assuntos distintos, sendo que faremos sempre 2 vídeos sobre o mesmo assunto, um sobre games e outro sobre animes, senão ficaria algo realmente muito grande. E para começarmos com bastante estilo, vamos fazer o nosso top 10 de maiores vilões. Nesse top 10 falaremos sobre aqueles vilões que fizeram muita história e também que se mostraram realmente tensos. Bom, então sem mais delongas, vamos para o 10º lugar! Em 10º lugar está um grande vilão que mudou as coisas no mundo do Sonic. Um grande vilão, e não estou falando do Robotnik. Pela primeira vez no Sonic enfrentamos um vilão que não vai explodir na primeira vez que o atingirmos, libertando uma criatura fofa. Pois vamos ver, em todos os jogos do Sonic nós só temos que enfrentar robôs, Robotnik e robôs. Mas dessa vez enfrentamos uma criatura que é bem diferente. Essa que é uma fusão de caos e água. Sim, para os que já conhecem bem os jogos do Sonic sabem que eu estou falando de Chaos. Chaos demonstra ser aquele inimigo que sempre se transforma, no caso dele, quando absorve as esmeraldas do caos, se transformando em uma forma cada vez mais forte. Até se transformar em um monstro gigante e destrutivo que inunda cidades. Pelo seu jeito inovador no universo do Sonic, devemos admitir que ele merece um bom lugar porque, vamos admitir, ele mudou muita coisa, tirou aquele jeito apenas isso de vilões e pronto. Chaos foi algo que realmente acrescentou bastante, inclusive pra mim, que eu sou fã dos jogos do Sonic, embora os atuais não estejam me chamando tanta atenção, mas Chaos eu admito que foi um grande vilão, tanto nos jogos do Sonic quanto também no anime, que é o Sonic X. Que eu achei que foi bem legal. Mas vamos para o próximo! Em 9º lugar temos um vilão que trouxe ódio para muitas pessoas, especialmente pelo seu jeito babaca e narcisista de ser. O vilão que, para ganhar uns trocados, causou um fim do mundo. E pior, ele ainda fica fazendo uma imitação ruim do Johnny Bravo. Sim, você já deve estar sabendo que eu estou falando de Wesker, de Resident Evil. Ele tem esse jeito de vilão de querer ser o superior na história e não querer saber de como suas ações vão afetar os outros, contanto que ele se dê bem no final. E também é aquele vilão que, quando a gente acha que ele finalmente morreu, ele resolve aparecer em outro jogo da série. Don't come this way! No! Greetings. You must be the lovely Claire Redfield. Who are you? Let's just say that I'm a ghost, coming back to haunt your dear brother. Wesker? Mas devemos admitir que foi esse jeito chato e irritante dele de ser que chamou grande atenção para Resident Evil quando estava no começo. Por esses motivos e outros, ele merece estar nesse top 10. Próximo! Then, you will learn of the history I will write for this world.
Em oitavo lugar, temos um novato, que entrou aqui ano passado, mas mesmo assim, no tempo em que ele entrou, esse cara já conseguiu fazer muita história, e muitas mesmo, pois eu nunca vi um manequim causar tantos infartos. Estou falando do vilão mais chique desse ranking, com seu estiloso terno, e que sempre está pronto para abraçar e confortar as crianças perdidas na floresta. Estou falando de Slender, que conseguiu ser grande parte da história de 2012, causando muitos sustos, inclusive em nomes muito reconhecidos no YouTube. Ai, tá tocando. Ai, caralho! Vai aparecer. Ai, filha da polícia! Viu, Slender? Merda! There's a freaking tree blocking my path. Ah! No! 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 Ele conseguiu ser muito tenso, provocando muito calafrio. Por isso seu lugar aqui no top 10, creio que é muito reconhecido. Agora sétimo! Em sétimo lugar, temos esse que faz parte dos clássicos chefões apelões, mas que esse possui uma característica nova, o fato de sua voz ser talvez mais famosa do que ele em si. Estou falando desse vilão também estiloso, que causa muita raiva no universo de Mortal Kombat. Estou falando de Shao Kahn. Devo dizer que ficou uma decisão difícil entre ele e o Bison do Street Fighter, mas sua graciosa voz acabou fazendo entrar no top 10. E também porque eu joguei mais Mortal Kombat do que Street Fighter. Alguns talvez reclamem disso, que eu falo sobre a voz do Shao Kahn, mas vamos colocar desse jeito. Se uma pessoa não reconhecer muito Mortal Kombat, ou vai reconhecer o Shao Kahn se falarmos o nome dele, assim. Mas provavelmente vão reconhecer isso. Finish him. Finisher. Fight. Fatality. Mas levando para o lado do Shao Kahn mesmo, ele conseguiu marcar muito bem o Mortal Kombat como seu vilão. E eu acho que ele merece estar nessa posição. Continuando! No sexto lugar, eu vou admitir, eu não conheço muito esse vilão. Mas com tanto que falam sobre ele como um grande vilão que é, eu senti praticamente a obrigação de colocá-lo nesse top 10. Eu até hoje, sim, é triste, mas até hoje eu não joguei Final Fantasy nenhum. Por isso, não tentem me matar, mas é que eu não sou muito fã dos estilos de jogo RPG. Mas mesmo assim, eu senti que deveria colocar esse vilão aqui, que é tão reconhecido, com seus lindos cabelos ao vento, seus olhos resplandecentes e sua espada. Estou falando de Sephiroth! Novamente, eu não conheço tão bem, mas pesquisei sobre ele e tudo mais. Os fãs de Final Fantasy ou do Sephiroth podem estar querendo me matar, ou não sei. Mas todos devemos admitir que para colocar alguém que você não conhece bem em sua lista de top 10, esse cara tem que ser muito bom, ou muito mal, como é o caso desse top 10, né? Lembrando, é claro, que se trata de minha humilde e linda opinião. Mas vamos continuar. Próximo! Em quinto lugar falaremos sobre minha série favorita de jogos, mais fixamente no último jogo que lançou dela, que é o Chrono Cross. Alguns devem estar falando aí, mas você disse que não é fã de jogos de RPG e agora tá falando que esse é seu favorito? Calma, por favor, calma. Eu admito, eu não sou fã desse estilo de jogos, mas essa série de jogos foi algo que fez parte da minha infância. Desde o Chrono Trigger, que quando eu ainda não jogava os jogos direito, porque eu ainda era muito novinho, só assistia meu irmão mais velho jogar, eu vi o que acontecia, eu ficava hipnotizado com esse jogo, a história, a música e tudo mais, tudo isso chamava muito a minha atenção, a ponto de tornar realmente a minha série de jogos favorita, e provavelmente um dos raros jogos de RPG que eu já joguei. Alguns fãs de Final Fantasy podem ter se irritado com o que eu estou falando, não sei, pensando que eu estou falando que essa série é melhor que Final Fantasy e tudo mais. Não. Eu apenas digo que eu não tive a chance de jogar o Final Fantasy VII ou qualquer outro. Acho que só um pouquinho do 12. Mas não estou dizendo que nenhum é melhor que o outro. Apenas que um esteve mais presente
na minha vida quando eu era criança e que se tornou meu favorito. Mas deixando isso de lado, vamos voltar ao quinto lugar. Nesse quinto lugar está aquele vilão que tem realmente sua pinta de vilão. Eu devo dizer que esse cara é realmente um gato, literalmente falando. Estou falando do grande vilão de Chrono Cross, Lynx. Mas como assim pinta de vilão? Alguns deles estão se perguntando. Esse é aquele vilão que eu acho que todos já vimos, que tem o seu plano cruel, que mantém isso em segredo de todos, sempre usa os outros para fazer as coisas para ele, e que sempre vai atrás de seu objetivo e faz de tudo, eu repito, tudo, para concluir esse objetivo. E também não é nem um pouquinho confiável. Sem contar que esse vilão possui muito mais segredos do que ele aparenta. Sempre que você está jogando, quando você o encontra, você fica muito animado para saber o que vai acontecer entre vocês e ele. Eu acho que ele merece esse lugar. Então vamos continuar! Em quarto lugar, esse vilão foi um que me deu muita raiva quando eu joguei pelas primeiras vezes essa série de jogos, que é a minha segunda favorita. Esse cara que me deu muita raiva porque é chato quando o vilão consegue ser mais legal, assim por dizer, do que o personagem principal do jogo. Assim, normalmente um jogo, o personagem principal é aquele cara que você quer ser, e o antagonista é aquele que deve ser derrotado. Mas vamos admitir que nesse jogo muitos quiseram ser iguais ao antagonista. Estou falando daquele grande espadachim do Devil May Cry 3, com seus 5 litros de gel de cabelo instantâneo, Virgil. Durante o jogo, Virgil demonstra muito bem a diferença entre ele e nosso querido protagonista Dante. Claro, não quando eles se enfrentam, nesses momentos fica bem empatado um com o outro, mas quando eles enfrentam outros chefes é demonstrado isso muito bem. Para ilustrar, darei um exemplo com Beowulf. Seed of Sparta! I told you that I remembered your rancid scent. No matter where you run to, you can never hide from me. You're not the one I've faced before. But this smell, there are 2 of them. That excellent Sparta had 2 sons! Virgil demonstrou grande participação em Devil May Cry 3, no 1 também demonstrou um pouco de participação, e também no 4 com seu querido filhinho de pavio curto. Sim, vocês ouviram, embora não seja totalmente confirmado, há uma grande confirmação de que Nero é realmente filho de Virgil, para quem ainda não sabe. Além de que o Devil May Cry 4 demonstra isso através do jogo, mesmo que através de dicas. Continuando! Muito bem, agora chegamos na parte de terror do nosso top 10. Vamos falar de 2 grandes personagens que nos deram muita raiva e muito medo durante os jogos. Em terceiro lugar está um vilão do jeito que as garotas realmente gostam. Alto, forte, musculoso, com um lindo e brilhante olho e uma boca que ninguém consegue se esquecer tão facilmente. Estou falando do astro de Resident Evil, Nemesis. Quando esse cara aparece, apenas uma frase pode descrever perfeitamente o momento. Run, bitch! Run! Esse cara, o carisma dele de sempre aparecer, te assustar e te perseguir segurando uma bazuca, e que é reconhecido, imagino eu, principalmente por sua famosa e profunda frase.
Apesar que o filme do Resident Evil tirou um pouco dos créditos do Nemesis, fazendo ele perder uma luta que foi corpo a corpo, é triste. Mas esse nosso grande, literalmente, vilão do Resident Evil, imagino que sempre será o garoto propaganda dessa famosa série. Muito bem, para o segundo lugar! Em segundo lugar está um personagem que é um bom rival para o Nemesis, também alto, forte e musculoso para as garotas, e que possui o rosto mais lindo de todos. Vocês não podem dizer que eu estou errado. Aquele personagem que quando aparece, é preciso um pouco mais para descrever o momento. Algo como... Estou falando de nosso grande vilão geométrico, Cabeça de Pirâmide. Cabeça de Pirâmide consegue ser mais tenso que os outros vilões, incluindo o Nemesis. Por quê? Porque esses outros, quando te encontram, eles te matam. Já o Cabeça de Pirâmide vai querer fazer outras coisas com você. Oh my. E ele não se importa se você é homem, mulher, criança, idoso, um monstro ou até mesmo um cachorrinho. Ele vai querer fazer isso com você. Eu poderia até ilustrar com uma parte do jogo, mas não estou nem um pouco afim de ver aquela parte de novo. Se quiserem ver, procurem. Agora vamos para o próximo, porque esse assunto já está me dando calafrios. Primeiro lugar! É isso aí, pessoal. Chegamos no primeiro lugar. Nesse primeiro lugar, vamos voltar para a minha série de jogos favoritas. Agora para falar do grande vilão da série toda. O vilão que fica um pouco triste, pois parece que ele foi esquecido. Estou falando deste porco-espinho espacial gigante, Lavos. Algo que difere ele dos outros vilões é que, se você tirar os outros vilões da história, do universo do jogo deles, vai ficar tudo bem, todos ficam felizes, o personagem principal fica de boa, sorrindo alegremente, correndo pelas colinas verdejantes como uma noviça rebelde. Com Lavos não é bem assim. Como assim? Alguns devem estar se perguntando. Vocês se lembram dos dinossauros? Pois é. No universo de Chrono Trigger e Chrono Cross, existiam os dinossauros, os humanos, e uma raça de dinossauros humanoides chamada de Reptites. Ou, não sei a pronúncia, nunca vi ninguém no jogo falando para saber como é que pronuncia isso. Mas continuando, é isso que tinha na pré-história. E esses Reptites tentavam eliminar todos os seres humanos, e eles estavam prestes a conseguir, quando de repente caiu um meteoro atingindo a Terra, eliminando todos os dinossauros e os Reptites. E esse meteoro é, claro, Lavos, que ao cair, entrou na Terra e ficou lá dentro, se alimentando dos nutrientes daqui, até ficar gigantesco, quando finalmente ele volta à superfície e causa o fim do mundo. Também conhecido como o Dia de Lavos. E também tem muito mais por trás desse grande vilão que afetou a humanidade no universo deste jogo. Mas vocês terão que julgar para ver isso. Outra coisa interessante é que esse vilão faz o Shao Kahn e o Bison parecerem fáceis de se enfrentar. Pois esse chefe, ele imita 9 chefes chatos que você já enfrentou no jogo. Desde o Dragon Tank lá do início do jogo até o chefão malo do Giga Gaia. E depois você ainda tem que enfrentar o Lavos, entrar no casco do Lavos e enfrentar as outras duas formas dele, seguidas, sem parar para respirar. E se você não fizer algumas coisinhas no jogo antes de enfrentá-lo, o que não direi para vocês descobrirem, acreditem, não vai ser nada fácil. Além de que na última forma do Lavos, onde ele tem 2 pods, 2 coisas que ficam juntos com ele, vou admitir que ele é bem troll nessa luta. Não direi como, para não estragar a surpresa de quem ainda vai enfrentá-lo, quem ainda está jogando e quem ainda vai zerar em breve. Mas quem já jogou e zerou, deve saber do que eu tô falando. E para não acabar com o seu jeito de grande vilão dessa série, ele ainda volta em Chrono Cross, cansado de ser mais um de sua raça, que vai para um planeta, se alimenta dele, tem suas crias e manda para outros planetas enquanto destrói o atual. Ele tem sonhos maiores, o qual vocês poderão descobrir junto com outros segredos dele durante o jogo.
Se vocês comprarem um PlayStation 1, vocês podem jogar. Ou podem comprar na PSN. Isso aí já é com vocês. Obrigado, pessoal, por assistirem esse Top 10. Espero que vocês tenham gostado. Se você não concorda com o Top 10, por favor, comentem qual seria o Top 10 de vocês. Comentem também o que acharam. Claro, sempre com respeito, por favor. E deem opiniões de outros vilões que vocês acham que deveriam estar nesse Top 10 ou nos outros Top 10 que vamos fazer. Voltaremos na próxima com o Top 10 de grandes vilões de animes. Até lá, falou, fique com Deus e até a próxima.